Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Ouça agora, momento de reflexão. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3 Rádio Ilha do Amor. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo, uma realização do Grupo Divulgar. Estamos no ar todos os sábados, levando aos lares dos nossos ouvintes esclarecimento à luz da doutrina espírita. Eu, Reinaldo Linhares, estarei na condução do programa desta tarde, contando com a participação técnica de Souza e Raimundo. O assunto de hoje que iremos levar ao ar é sobre doação de órgãos, um tema muito importante e que para trazer alguns esclarecimentos à sociedade maranhense. Vamos conversar com a doutora Ildete, que é médica, membro da Associação Médica Espírita, trabalhadora do Centro de Vivência Espírita. Ildete, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, boa tarde ao público ouvinte, é um prazer estar aqui. Nós acabamos também de ouvir o nosso momento de reflexão, cuja mensagem é perante os outros, uma mensagem extraída do livro Sinal Verde, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, na voz de Paulo Goulart. Agradecemos os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa, muito obrigado pela audiência, e liguem para tirar suas dúvidas, fazer pergunta pelo 3244-0864 ou mande mensagem via WhatsApp 98483-4252. O nosso programa se encontra nas redes sociais, Instagram, Facebook, através da busca Programa que é o Espiritismo. E também todos os nossos programas se encontram no YouTube. São 17 horas e 11 minutos e ligue. Faça sua pergunta, entre em contato conosco, participe do nosso programa. Vamos agora para nosso tema central, que é a roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que é de interesse nacional, é de interesse de toda a população do Brasil e do mundo, digamos assim. Vamos tratar sobre doação de órgãos. Em setembro é realizada em todo o Brasil a campanha de conscientização por doação de órgãos. Apesar de o país ter o maior índice de aprovação no mundo à doação de órgãos e ser considerado referência mundial de transplante, o número de doadores efetivo ainda é baixo em relação ao número de pessoas que aguardam na lista. Isso se dá por causa de recusa das famílias em autorizar a doação, ou pela falta de conhecimento ou desejo do falecido em doar os órgãos ainda, por desconhecimento e dúvidas sobre o assunto. Selecionamos algumas dúvidas frequentes para que você, ouvinte, possa refletir a importância da doação de órgão e também dizer sim à vida. Nós estamos aqui com a doutora Ildete,
que nós vamos fazer algumas perguntas e ela vai tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e de todos nós. Ildete, temos 2 tipos de doador, o vivo e o morto. Quem pode ser doador vivo e quais os órgãos ou tecido podem doar? Bem, o doador vivo, qualquer pessoa pode ser, de forma que esteja saudável e que tenha um parentesco de até 4º grau com o receptor, ou se for uma pessoa desconhecida, ela tem que ter uma ordem judicial, um que não é parente da pessoa. Mas um parente até 4º grau nem precisa de ordem judicial. E só precisa passar por exames de tipagem sanguínea, de compatibilidade do sangue e o exame de histocompatibilidade, que é um exame que vê os antígenos se são compatíveis, que são substâncias que correm no nosso sangue, que nos defendem de corpo estranho, justamente para evitar a rejeição. E aí, quem pode ser o doador morto, o morto falecido? E quais os órgãos ou tecido pode ser doado pelo doador morto? Bem, o doador morto, ele tem que, em vida, declarar à família que ele é um doador. Ainda assim, depois dele falecido, a família é que vai dizer se ele vai ser um doador ou não. Então, a pessoa pode até deixar dito em cartório que ela é doadora, mas se a família disser que não quer, então não vai acontecer a doação. E os órgãos que podem ser doados? É a córnea, parte do pulmão, o coração, o pulmão, né? A córnea, pulmão, coração, fígado, pâncreas, intestino, rim, pele, tecido ósseo, tendão, tudo isso pode ser doado. Quase tudo, né? Quase tudo. Que bom, né? E como podemos ter certeza do diagnóstico da morte encefálica? Como ter essa certeza para essa doação? Existe um protocolo. Primeiro, 2 médicos, um deles deve ser um neurologista, vai avaliar clinicamente o paciente que está ali em suspeita de morte encefálica, o que é muito diferente do coma. Então, primeira coisa, os médicos vão excluir que aquela pessoa esteja com um distúrbio, por exemplo, uma acidose, algum distúrbio metabólico ou de hidroeletrolítico, ou seja, de elementos do sangue que estejam causando aquele coma. Então, não é nada disso e a pessoa está realmente em morte encefálica, aparentemente na parte clínica. Então, quem vai dizer que ele tem morte encefálica são 2 médicos que terão um espaço de 6 horas de um médico para o outro examinar aquele paciente clinicamente. Do momento em que os 2 médicos, sendo um deles neurologista, disser que clinicamente existe a morte encefálica, vão partir para os exames complementares. O primeiro e mais importante, porque é o mais simples, inclusive em crianças é o único que dá o atestado de morte encefálica, é o eletroencefalograma, que também são 2 exames seriados, e aí vai dependendo da idade o tempo entre um exame e outro. E em alguns lugares, em vez do eletroencefalograma, ou adiciona-se exames de imagem, como angiografia, tomografia, mas se o eletroencefalograma, os 2 eletroencefalogramas, mostrarem que há silêncio, como a gente fala, silêncio nos neurônios, né, não tem atividade neuronal, então é dito que aquela pessoa está em morte encefálica. Então é um processo bastante seguro, né? Criterioso, bastante muito criterioso. Muito... E esses médicos que fazem parte desses testes, eles não são os mesmos da equipe de captação de órgãos, não podem ser. São outros médicos, para não escrever, certo? E aí me diga outra coisa, outra pergunta aqui importante. Após a doação de órgãos, como fica o corpo? Igual como uma pessoa que passou por uma cirurgia e morreu. Fica ali fechadinho, com as suturas, tudo muito bem feito. E, inclusive, o corpo pode ser velado com o caixão aberto, não tem problema algum. Ah,
Quer dizer que eles fazem como se estivesse fazendo uma cirurgia em um uma vivo, cirurgia, normal, faz isso, tudo direitinho. Legal. Me diga uma coisa. No caso do doação vivo, você já falou mais ou menos qual o melhor perfil. Uma pessoa com saúde, com várias Isso. situações. Mas a idade tem a ver com essa doação de órgãos? Tem de acordo com os órgãos. Então, por exemplo, 75 anos, até 75 anos de idade, pode doar os rins. Até 70 anos de idade, pode doar parte do fígado. Porque o fígado ele se regenera, então a pessoa pode doar parte dele. Até 69 anos para sangue, medula, óssea, que é onde produz o sangue. Até 65 anos para pele, ossos e válvulas cardíacas. 55 anos para parte do pulmão, porque o pulmão, embora seja um órgão duplo como os rins, ninguém pode viver bem, saudável, com um pulmão só. Então, parte do pulmão. E 50 é o limite para doação de parte do pâncreas também, que não tem, também não pode ser doado integralmente. Tá. Então, quem já tem 70 ou mais de 70 anos não é doador? Até 75 anos pode ser para doar um dos rins. Até e aí, 75, sendo, né? sendo saudável. Sendo saudável. Rins, né? Acima, a partir, digamos, até essa idade só rins, mais ou menos. Acima. Tá bom. Aí me diga o seguinte, no Maranhão, no nosso estado, nós temos equipes preparadas para fazer essa retirada de órgãos dos falecidos? Sim, tem equipes, inclusive nós já realizamos no Hospital Universitário aqui no Maranhão, cirurgias de transplantes de córnea, de rins, e ano passado teve o primeiro de fígado. As equipes muito bem preparadas, tudo ocorre com sucesso. E para coração também já tem equipe preparada, mas ainda não houve, foi ocasião por não existir o doador, né? Não aconteceu ainda. Você tem essa informação, assim, mais ou menos o volume de doação aqui no Maranhão, de órgãos? Até eu tinha aqui um dado de... no Maranhão... 2000 até 2016. Entre 2000 e 2016, aconteceram 526 transplantes de rim e 1.301 de córnea. Eram só esses que até esses 2016. são os dados, esses dados que eu tenho aqui. Até agosto de 2016. Do ano 2000 até agosto de 2016. Então, de lá para cá já deve ter acontecido mais. Esse número aumentou porque em 2014 foi feita uma campanha de esclarecimento muito grande aqui. Né? E aí aumentou um pouquinho, mas antes de 2014 era bem menor esse número. Esse número aumentou devido a esses esclarecimentos. Mesmo assim, eu creio que ainda seja um número muito pequeno. Muito pequeno. A fila de doador é muito grande. Eu não trouxe os dados exatos, mas, por exemplo, no Brasil, 42 mil pessoas... Até 2016, que eu tenho só dados de 2016, estavam na fila dos transplantes. 42. E um doador pode salvar cerca de 20 vidas. Importante essa doação de órgão, esse trabalho que deve ser feito. E é uma ação, vamos dizer assim, que precisa ser mais divulgada, precisa ser mais falada. É verdade. Precisa levar esclarecimento às pessoas, porque isso vai trazer vida. Aquele que está partindo, né, já realmente... É um ato de amor, É um né? ato de amor. É um ato de amor. Um ato de amor. E falta justamente esclarecimento. Esclarecimento. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Voltamos com a nossa roda de conversa, são 17 horas e 25 minutos. Ligue e faça sua pergunta pelo 3244 0864, 3244 0864, ou mande sua mensagem via WhatsApp 98483 4252. Continuamos com a nossa roda de conversa. Vamos perguntar à doutora Ildete quanto tempo recomenda-se, após a morte, a retirada dos órgãos do doador. Também depende do órgão. Por exemplo, o coração é 6 horas, a córnea também é 6 horas, e a córnea é após a parada cardíaca. O fígado, o pâncreas, o coração e os pulmões é antes da parada cardíaca.
Os rins até 30 minutos após a parada cardíaca. E os ossos 6 horas após parada cardíaca. O que quer dizer isso? É que o coração tem uma autonomia. Então, mesmo com a morte encefálica, por alguns instantes, algumas horas, o coração pode ainda ficar batendo. E as pessoas então vão dizer, mas então está vivo. Não, porque a morte é no cérebro. Isso é um protocolo internacional, não é só brasileiro, não é local, em que a morte ocorre no cérebro. Então, a morte encefálica é que diz que a pessoa realmente morreu. E aí, por questões de horas, o coração vai parar de bater. E aí, esses órgãos que eu citei, fígado, pâncreas, o próprio coração e os pulmões, eles têm que ser retirados antes que o coração pare totalmente, senão não vão ser utilizáveis. Já a córnea é 6 horas após, essa pode esperar a parada cardíaca. Córneas, os rins, sendo que o rins é só 30 minutos. Quer dizer que esse trabalho de doação é um trabalho muito bem orquestrado, vamos dizer assim. Muito bem organizado. Uma equipe grande, tem psicólogos, tem os técnicos, tem os médicos, tem os bioquímicos, todos para fazer testes, exames. É uma equipe então, essa equipe tem que estar toda preparada, treinada, para que na hora que for acontecendo as situações, eles vão ter que já ir trabalhando para que não perca o tempo, né? Porque se perder o tempo, ponto, já perdeu aquele órgão que poderia salvar uma vida. Então é um trabalho muito minucioso, muito criterioso e muita importância, né? Sim. Bom, me diga uma coisa, Ildete, e criança? Pode fazer doação de órgão, criança viva ou morto? A criança viva ela não tem entendimento, então, em absoluto, isso não pode acontecer. Mas tem relatos da criança mais nova que doou o rim, com 2 meses de vida ela faleceu e a família autorizou, e o rim, mesmo sendo pequenino de uma criança, vai se adaptar a uma pessoa e vai funcionar ali e ajudar no funcionamento do corpo todo. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum, né? E agora vamos falar um pouco aqui do lado, né? O lado espiritual. Como é que se comporta? Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui de um ouvinte, que ele nos pergunta o seguinte: no caso em que a família opta pela doação, mas o seu ente querido, desinformado sobre a continuação da vida, nunca comentou com alguém sobre isso. Como ele se sente no plano espiritual? Tem relatos, inclusive, com psicografias, de que o espírito, devido ao ato de amor da família, ele é assistido por espíritos de luz, que explicam para ele a nova situação dele e de que ele está, nesse momento em que ele percebe ou tem alguma sensação de que seus órgãos estão sendo retirados, porque mesmo desencarnado ele pode ter essas sensações, ele é assistido pela espiritualidade maior, explicando toda a situação, e o espírito então sente uma felicidade muito grande ao descobrir que ele pôde salvar a vida dos seus irmãos. Legal. E como pode ficar, você já mais ou menos respondeu essa pergunta, mas como pode ficar o espírito depois desse processo? E aí eu não estou me referindo a esse que não desconhecia, e o espírito que já tinha essa consciência? Então, nas duas situações acontece a mesma coisa, porque o ato de amor é tão arrebatador que a espiritualidade maior vem em ajuda ao esclarecimento desse espírito. Se ele em vida disse que era um doador, mas ele nem tem esse conhecimento espírita, ele simplesmente acha que o corpo dele vai ali, que dali não existe mais nada, e no momento da doação ele tem sensações, ou ele percebe que ele ainda está vivo, só que no outro plano, ele tem essa assistência. E aquele que tem o conhecimento da doutrina, isso também não deixa ele não ter as sensações ou algum mal-estar, alguma coisa, mas ele é esclarecido. Se tivermos tempo, eu posso ler no final duas mensagens de espíritos que passaram por isso.
Então, a morte, o estado de morte troncoencefálico é o momento seguro para se fazer a retirada do órgão para o transplante. Sim. Sem perturbar o espírito do doador. É o que eu estou falando. Nesse momento dessa retirada, que o espírito ainda está ali muito ligado ao corpo, como será que ele se sente? Então, é isso que a gente estava falando. Mesmo sendo espírita ou não. O que acontece é que o desligamento é igual para todos no seguinte sentido. É igual porque todos morrem. Mas o desligamento é individual, de acordo com o merecimento, de acordo até com o conhecimento mesmo daquele espírito. Então, tem espíritos que rapidamente se desligam da matéria, porque às vezes eles nem são espíritas, mas eles são pessoas que tiveram uma espiritualidade desenvolvida enquanto encarnados. E aí eles não são apegados à matéria. Geralmente o espírito que sofre no desligamento é aquele que é apegado às coisas materiais. Então, do momento em que ele vai sofrendo paulatinamente aquele desligamento, se ele tem o conhecimento, ele não tem esse sofrimento, nem em momento de doação e nem em momento algum, porque ele é assistido. Mas isso também vai depender do merecimento dele, de ter seguido as leis da caridade, do amor, ou seja, a mensagem de Jesus. E Tete, me diga uma coisa. A família optou em fazer a doação do órgão de um parente que faleceu. Só que aquele parente que faleceu, ele era muito apegado à matéria, tá? E como será que ele se comporta nesse momento? Será se ele é capaz de, mesmo com toda a assistência, toda aquela sensação de amor que ele recebe lá no plano espiritual, ele não vai ficar perturbando aquele que recebeu o seu órgão? Pode acontecer, mas veja bem, a perturbação só acontece se o receptor também tiver o merecimento de sofrer a perturbação. Então, se o receptor for uma pessoa que já pauta pelo caminho do bem, que tem bons pensamentos, boas atitudes, ela não vai sofrer essa perturbação, por mais que esse espírito que está sofrendo por ter doado seu órgão tente perturbá-lo. A perturbação não vai acontecer. Essa pessoa vai ter uma proteção dela mesma, das atitudes e dos pensamentos que ela tenha. Então essa pessoa, ela terá a proteção. Isso. Tá? Mesmo que o espírito doador, ele seja apegado, ele sinta, no fundo, ele vai sentir a falta daquele órgão que foi doado, mas ele não vai conseguir... Veja bem, se o espírito doador, que não foi espontâneo, e ele é apegado à matéria, e a família doou, mas ele não concorda, ele no plano espiritual entendeu que foi doado os órgãos, foram doados seus órgãos, e ele não concorda, ele fica revoltado. Nesse estado em que ele está de revolta e de apego à matéria, ele não consegue então ouvir, sintonizar com os bons espíritos que estão querendo ajudá-lo. Então a família, quando faz isso, tem que entrar em oração para que essa oração chegue até esse espírito revoltado e ele possa, pelo menos, ouvir os conselhos dos espíritos que estão ali lhe assistindo. Mas aí então eu volto a falar que isso que ele tenta fazer, digamos que a palavra é obsediar, né? Ele vai querer fazer uma obsessão sobre o espírito, sobre a pessoa que recebeu o órgão dele. Isso segue a regra de qualquer processo obsessivo, que o processo obsessivo ocorre porque o obsediado permite, através das suas condutas, através dos seus pensamentos. Ok, muito bom. E como pensar nos transplantes sob o ponto de vista espírita? Como é que o espiritismo vê isso aí? Nós temos algo que nos baseia sempre, é o Livro dos Espíritos. Embora nesse tempo que foi lançado o Livro dos Espíritos não existia o transplante de órgãos, mas a lei de amor e de conhecimento de matéria e espírito já vieram nesse livro. Então, na questão 70
do Livro dos Espíritos, há uma pergunta: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Eles já estavam nos preparando essa pergunta, Kardec já estava nos preparando para que nós entendêssemos que quando morre, a matéria não é mais útil. Então a resposta é essa: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Ou seja, nós temos vida, vitalidade, através desse princípio vital, que é universal, que vem do fluido universal do qual nós todos somos compostos. Esse fluido universal que move o nosso espírito continua conosco quando desencarnamos. Por isso que nós dizemos que nós não morremos. O que morre, o que fica e decompõe é a matéria. Então, a resposta essa já nos diz o quê? Que o espiritismo não é contra doação de órgãos, porque se a matéria vai ficar ali para ser decomposta, por que ela não pode ser aproveitada para salvar vidas? E aí, na questão 156, ele vai mais a fundo, o Kardec. Ele coloca assim: há casos em que há sangue nas veias, mas não há vida. Ele está falando ali de morte encefálica, embora esse nome ainda não existisse naquela época. E aí os espíritos respondem: em tal estado, muito mais delicado do que um coma, é de se supor que o perispírito ou já está desligado ou em avançado processo de desate do corpo físico. Numa ou noutra situação, a dor física estará ausente de qualquer injúria somática, extirpação de um órgão, por exemplo. Eis que o cérebro, então, inapelável e definitivamente desativado, já não capta mais nenhuma mensagem de dor emitida pelo sistema nervoso central. Isso era o conhecimento da época. Depois vieram outros conhecimentos de que pode haver essas sensações, né? Lá mesmo no Livro dos Espíritos tem várias páginas falando das sensações que os espíritos têm devido a todos os sofrimentos que passou aqui na Terra. Então, existe essa dor, esse sofrimento, mas existe o esclarecimento, porque a primeira coisa que o espírito tem que entender é que o cérebro que estava ali motivando aquela dor daquele órgão, daquela matéria, não está mais, já não está ativado. Então não tem por que ele ter essas sensações. Certo. E, na realidade, o Espiritismo endossa isso, né? E deixa claro que aquele corpo já serviu ao seu propósito. Isso. Se ele puder servir para outra coisa, como ele vai se transformar, no fundo ele vai se transforma em algo de bom. Mas nós temos mais outra pergunta aqui, Udete, de outro ouvinte. Ele pergunta o seguinte: quando ocorre a rejeição, isso pode ser relacionado ao fato do espírito doador não estar preparado para isso? Ou é alguma coisa material mesmo? Se, do ponto de vista médico, foram realizados todos os exames e não há negação quanto à histocompatibilidade, deu tudo positivo e pelo ponto de vista médico não há uma explicação por que está havendo aquela rejeição. Pode ser uma incompatibilidade espiritual. Então vamos imaginar aqui uma situação que dois espíritos eram inimigos em outras vidas e aí encarnaram na mesma família, reencarnaram numa família para haver a reconciliação. E um está muito precisando, né, de um órgão, e o outro falece. E aí vem para doar. Mas eles, os espíritos, não se reconciliaram. E isso, teoricamente, pode acontecer, porque se existe uma animosidade entre os espíritos, então essa doação não vai ser algo tão efetivo no sentido espiritual. Pode ser. Pode acontecer. O que você está nos dizendo é o seguinte, é que
não é só a compatibilidade material, mas há uma compatibilidade fluídica, né? Alguma coisa nessa linha, porque todos os nossos órgãos estão impregnados dos nossos fluidos. Isso, tá perfeitamente. Tudo impregnado disso, então ele vai junto com o órgão que vai. Exatamente. Então pode acontecer mais ou menos isso. Lá no Livro dos Espíritos, ele fala a seguinte frase: não são somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo, há também laços psicológicos que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. Né? Pronto. Então, mais uma perguntinha aqui dos nossos ouvintes. Ele pergunta, esse ouvinte aqui, ele é danado. É ético um casal optar por ter mais um filho apenas em decorrência da necessidade de se encontrar um doador de medula para o outro filho com leucemia? Ético no sentido religioso, se é que existe isso, né? É um ato de amor de qualquer forma, porque aquele filho, ao nascer, vai despertar amor. Eles foram movidos pelo objetivo de salvar o outro filho. Mas esse filho nascendo, tendo o amor dos pais, não há problema algum nisso acontecer. A visão espírita sobre isso não condenaria jamais. A vida é sempre bem-vinda, não, ainda mais com um objetivo tão nobre. E a fila lá em cima tá grande, né? Muito, muito grande. Se é para fazer isso, eu quero descer. Não se isso preocupe, mesmo. não. Eu vou, Isso eu faço, mesmo. eu cumpro esse papel e vou. Porque e a fila certamente tá grande. não é à toa que esse espírito, exatamente esse espírito, venha para aquela família. Isso nada acontece sem a permissão de Deus. Com certeza. Mas o papo tá bom. E você falou que tinha alguns relatos, né? Eu gostaria que você falasse de um relato uma desse, psicografia de Chico Xavier, que foi psicografada no dia 5 de abril de 85, vinda do jovem Roberto Igor Porto Silva, comentando a doação do seu coração. Veja bem. A doação fora autorizada por sua irmã, Magali, e o espírito narrou de forma dramática o que neste caso acontece com o perispírito do doador no outro lado da vida. E agora segue o que o espírito mandou, a mensagem dele. Logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai, já desencarnado, se apressaram a me auxiliar com os magnetismos curativos e a dor desapareceu. Soube mais tarde que naquele momento eu tivera o coração arrancado do corpo físico para servir ao transplante, que favoreceria um homem que se aproximava da morte. Explicaram que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o coração que ainda pulsava ao irmão doente, que assim poderia continuar vivendo. Mais adiante, ao constatar que seu coração serviria para alguém que necessitara dele, acrescenta: me confessei satisfeito e agradecido com a medida, notando que o coração, em meu corpo espiritual, pulsava forte e robusto. Que a vida continua, né? Realmente é um ato de amor. Ele não sabia que tinham doado o órgão dele, não é? E aí tem uma outra de um que deixou a mensagem que queria, né, ser doador. Mas para você ver que mesmo assim, às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. Se der tempo, eu posso ler. Pode? Rápido. Se é rápido, vamos lá. Vamos lá. Pega os então pontos. ele diz: estou em um leito de hospital. Vim por causa de um acidente de carro. Tenho muitas dores. Vejo meus filhos, minha esposa chorando e quero falar com eles, mas não me escutam. E aí ele cai num sono profundo e ao acordar, ele percebe que a dor passou. Estou tão bem agora. Por que choram? E essa luz tão forte? Agora nem consigo vê-los. Há quanto tempo estou aqui? Ouço cânticos de pássaros e estou com muito sono. Agora ouço uma voz me agradecendo. Pelo que está me agradecendo? Faz uma bela oração por mim. Diz que salvei sua filha. Outras vozes com palavras de gratidão a mim e a minha família chegam também. Agora consigo ver novamente minha esposa e meus filhos. Estão serenos. Isso também me dá serenidade. Experimento uma paz, uma felicidade jamais sentida. Nesse momento entendo tudo. Eu morri. Meus órgãos estão sendo doados.
Como Deus é bom. Permite que eu veja a felicidade da vida continuando em várias pessoas por intermédio de poucas palavras que eu sempre dizia à minha família. Eu sou doador. Muito bom. Muito boa mensagem. É o que diz, um ato de amor cobre multidão de pecados. E um ato de amor você recebe o dobro de amor, porque o que trouxe mais ele, essa clareza logo, foi as orações, os agradecimentos. Aquilo encheu ele de alegria e ele viu que ele fez um ato de amor. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, voltamos. Vamos agora para a Minha Casa Espírita. Wildete, fale da sua casa espírita, os trabalhos que tem lá, o que faz. Pode falar também um pouco da AME, né? O trabalho da AME aqui no nosso estado. Ok. Nós trabalhamos no Centro de Vivências Espíritas, cujos trabalhos sociais são realizados pelo Pouso Obras Sociais. Estamos lá há 12 anos. Temos um trabalho ao sábado de atendimento fraterno, que começa às 16h30 e às 18 horas as palestras. Depois tem o passe e às segundas-feiras temos o Círculo de Luz. Às quartas-feiras é o estudo da doutrina, estudo da mediunidade. A segunda-feira à noite tem também a distribuição de sopa na Praça da Coab, praça principal da Coab. Sábado, pela manhã, tem a Escolinha do Bem, que assiste as crianças ali da comunidade, com, inclusive, uma evangelização, brincadeiras, lanches, e fazemos também algumas confraternizações, jantares beneficentes, e temos doadores, algumas pessoas fazem através de carnê, outras através de agência bancária, e claro que a gente sempre precisa de mais doadores. Quem quiser contribuir, a gente pode depois deixar aqui os dados, se houver tempo. Quanto à Associação Médico Espírita, a AME, que aqui no Maranhão nós fazemos parte, ela tem como objetivo o estudo das doenças, dos adoecimentos, as pesquisas sob a visão espírita. Nós temos uma reunião pública mensalmente lá no Conselho Regional de Medicina, que é aberta ao público, e é sempre a última quinta-feira do mês. Então, pontualmente às 19 horas, tem sempre um palestrante falando de algum tema, principalmente ligado à saúde, conectado com a visão espírita. E essa é uma oportunidade muito interessante, porque são apenas 30 minutos de exposição e os outros 30 minutos são destinados a perguntas, e tem sido algo bastante edificador. Muito bem. Qual o endereço da Vivência Espírita? Qual o endereço? É Avenida Henrique Leal, número 100, Coab Anil 2. Coab Anil 2. Aqui próximo da gente, né? Pertinho daqui. Tá bom, agora nós vamos para a Agenda Espírita. Confira agora a Agenda Espírita. No mês de novembro, agora, nós temos o encontro da Área de Assistência e Promoção Social Espírita. Esse encontro vai acontecer nesse dia 30 de novembro, que é um sábado, lá na FEMAR, na Federação Espírita do Maranhão. E temos também no 14 e 15 de dezembro o terceiro seminário Equilibrando Emoções, com a participação de André Luiz Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita da Bahia. É um seminário muito importante, já é o terceiro que vem acontecendo. Então, quem quiser participar, faça a sua inscrição, é só acessar o site da FEMAR, que vai encontrar todas as orientações para a inscrição desse evento. É um evento muito importante, e é importante que faça-se a inscrição antecipadamente, porque o número de vagas é limitado. Vamos ter também em fevereiro, vamos começar, já estão disponibilizando nossa 40ª Conésima, Confederação Espírita do Maranhão, que acontece todo ano no período do Carnaval. Nós, espíritos que não brincamos Carnaval, vamos participar desse evento, que é um evento de confraternização,
de debate, de temas importantes. E esse ano o tema que vai ser debatido é a conexão entre as 3 revelações, Moisés, Jesus e Espiritismo, que é o Consolador prometido. Isso vai acontecer do dia 23 a 25 de fevereiro, período de carnaval. Então são eventos importantes que vão acontecer, nós estamos divulgando antecipadamente para que as pessoas busquem fazer as suas inscrições, para não perder a oportunidade. E essas inscrições também, ela tem um tempo, num período, ele vai aumentando o preço. Então quanto mais rápido nós fizermos, melhor para a gente, que nós economizamos. É só acessar o site da FEMAR que vamos encontrar todas as orientações para fazer as inscrições desses eventos. Agora estamos próximos já do fim do nosso programa. E o DET, eu peço que você faça suas considerações finais e já agradecemos a sua participação, foi muito importante, eu acho que foi esclarecedor para o nosso ouvinte o tema e contamos com você outras vezes aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente tentar, esclarecer algum tema. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas declarem em vida que são doadoras e que não tenham medo pelo desconhecimento de que será que tem riscos de tirarem meus órgãos e eu ainda estar vivo. Isso não existe. Existe protocolo sério. Nunca aconteceu de nenhuma revelação de espíritos dizerem que retirados os órgãos ele ainda estava vivo. Isso não existe. Então, é um ato de amor e esse ato de amor poderá proteger as pessoas de muitas perturbações, de muitas tristezas. Então, essa é a minha mensagem final. Seja um doador. Eu reforço o que você diz. Eu acho que é o grande benefício, talvez, que a gente pode ter. Porque muitos de nós não sabem como vai chegar do lado de lá, e se nós formos doador e doar alguma coisa, pelo menos a gente já chega com um pequeno benefício, atenuados, né? Então já tem um atenuante. Então vamos doar para quem diz, olha, pelo menos isso aqui já vai me ajudar em alguma coisa quando chegar do outro lado. Então é bom ser doador, porque já é um benefício para nós no mundo espiritual. Já é algo de bom que se fez. Pelo menos aí fica comprovado, né? Perfeitamente. Então vamos isso. Não, nós lembramos aos centros espíritas, às casas espíritas que nos ouvem, que o nosso programa está à disposição para qualquer um deles, qualquer casa espírita que queiram divulgar os seus trabalhos, os seus eventos, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 98483-4252. Mande mensagem que nós temos todo o prazer de divulgar os eventos das casas espíritas. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Nós temos daqui a pouco, vamos iniciar nossa segunda parte do programa. Estamos encerrando essa primeira parte. No próximo sábado estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário. Acesse as nossas redes sociais, encontre os nossos programas lá. Tire suas dúvidas, mande pergunta. Coloque algum tema que vocês acham que é importante ser debatido no programa. Coloquem nas nossas redes sociais, que nós temos todo o prazer de trazer esclarecimento à luz da doutrina espírita, qualquer tema que os ouvintes queiram que a gente traga esse programa. Então, entre em contato conosco, busque as nossas redes sociais, participe. É importante a participação dos nossos ouvintes, principalmente da comunidade espírita, para que cada dia mais esse programa continue divulgando a doutrina espírita. Agradecemos mais uma vez a participação da doutora Ildete, pelos esclarecimentos. Agradecemos aqui os nossos companheiros aqui, o Souza e o Raimundo, que são os nossos baluarte aqui da técnica. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.